Todos nós cometemos erros, e muitas vezes gostaríamos de poder voltar atrás para não cometê-los. Mas, como Friedrich Nietzsche disse, aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. O estoicismo nos ensina que não é o que acontece conosco, mas como reagimos que realmente importa. Hoje, neste vídeo, vamos explorar como podemos olhar para os erros de uma maneira diferente. Assim como uma infecção leve pode fortalecer nosso sistema imunológico, nossos erros têm o poder de impulsionar nosso crescimento emocional e pessoal. Cada falha carrega uma lição valiosa, uma oportunidade para desenvolvermos nosso caráter, aprimorar nosso pensamento e ajustar nossas ações. Não são os erros que nos definem, mas sim como reagimos a eles e o que escolhemos aprender com eles. Imagine alguém que investiu tempo e dinheiro em um projeto que não deu certo. Esse fracasso pode ensinar lições valiosas sobre planejamento, execução e resiliência. Ou pense nas vezes em que dissemos algo impulsivo em um momento de raiva. São essas situações que mais nos ensinam sobre autocontrole. Através do estoicismo, podemos aprender a ver nossos erros não como fracassos totais, mas como parte do processo. E antes de começarmos, se você é novo aqui, quero te pedir. Estamos quase chegando a 200 mil inscritos. Então, nos ajude com essa meta. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sino de notificações para receber novos conteúdos. Deu certo? Então vamos começar. O medo de errar paralisa mais do que o próprio erro. Desde pequenos, aprendemos a evitar os erros a todo custo. Somos elogiados por boas notas, pelas vitórias e principalmente por atender às expectativas dos outros. Mas essa busca pela perfeição acaba nos paralisando. Focamos tanto em evitar o fracasso que acabamos presos no perfeccionismo. Só quando enfrentamos e aprendemos com nossas falhas que encontramos a verdadeira evolução pessoal. Os erros são uma parte natural da vida. Eles não determinam nosso valor ou inteligência, mas sim nossa humanidade e coragem de arriscar. Os erros não são o fim do caminho, mas uma chance de refletir e melhorar. Reconhecer essa realidade nos liberta da pressão de sermos perfeitos e nos permite abraçar o processo de desenvolvimento. A verdadeira questão não é se erramos, mas o que fazemos depois de errar. Quando aceitamos os erros como parte do nosso caminho, mudamos nossa visão sobre problemas e desafios. Em vez de temê-los, começamos a vê-los como oportunidades de crescimento e autodescoberta. Pense em uma criança pequena, talvez alguém da sua família ou filho dos seus amigos. Elas não têm medo de errar. Alguns acreditam que isso se deve, em parte, à sua inocência. Diferente de nós, adultos, elas não se preocupam com o que os outros pensam e, por isso, não têm medo de falhar. Mas, à medida que crescemos, damos mais espaço ao nosso medo de falhar e ao que os outros pensam, do que à nossa vontade de viver com mais propósito. A sabedoria está em reconhecer o erro, extrair dele o máximo aprendizado e seguir em frente com uma nova perspectiva. Assim, ao invés de temer os erros, devemos abraçá-los como aliados na nossa jornada de crescimento e realização. Cada erro é uma chance de aprender mais. Cada vez que enfrentamos um erro, estamos fortalecendo nosso caráter. Isso nos dá confiança, resiliência e a certeza de que podemos seguir em frente. Falhar é um sinal de ação, de tentativa, de movimento. Tenha em mente que o único homem que nunca comete erros é aquele que nunca faz nada. Os erros são oportunidades valiosas para aprender sobre o que funciona e o que não funciona na realidade. Eles revelam lacunas em nosso conhecimento e habilidades, oferecendo novas informações para nosso crescimento contínuo. Aprendemos lições profundas com nossos fracassos. Às vezes, essas lições são mais valiosas do que as que vêm dos sucessos, pois os fracassos nos desafiam a enfrentar nossas fraquezas e encontrar soluções. Isso nos torna mais conscientes do que precisamos melhorar e nos prepara para decisões mais assertivas no futuro. Quando aplicamos o conhecimento adquirido com os erros em novas tentativas, transformamos experiências em sabedoria prática. Isso nos torna melhores em resolver problemas e mais resilientes diante da vida. Cada erro que cometemos nos oferece uma chance de aprimorar nossas habilidades, entender nossas limitações e crescer como indivíduos. Ao adotarmos essa perspectiva, nos tornamos pessoas mais fortes, mais sábias
e mais preparadas para enfrentar qualquer desafio que possa surgir em nosso caminho. Aceite seus erros, aprenda com eles e siga em frente com mais sabedoria e determinação. Reescrevendo o fracasso. Errar rápido, barato e com pouca gente envolvida nos faz economizar tempo, dinheiro e frustrações. A história da humanidade está cheia de momentos em que erros levaram a grandes avanços. Muitas das maiores invenções e descobertas não surgiram de planejamentos meticulosos, mas de acasos e enganos que abriram portas para novas possibilidades. Esses momentos nos ensinam que o fracasso não é um fim, mas um ponto de partida para a inovação. Por exemplo, a penicilina foi descoberta por Alexander Fleming em 1928 de forma acidental. Ao deixar uma placa de Petri com bactérias expostas ao ar, Fleming retornou para encontrar mofo contaminando a placa. Em vez de descartar o experimento, ele observou que o mofo estava matando as bactérias ao redor, levando à descoberta do primeiro antibiótico do mundo. Isso revolucionou a medicina e salvou incontáveis vidas. Um erro transformado em um